No dia 27 de fevereiro de 2025, funcionários da USAID, a Agência Internacional de Cooperação dos Estados Unidos, receberam uma ordem expressa. Tinham 15 minutos para pegar seus pertences dos escritórios, onde alguns haviam trabalhado por décadas. Cada um teria de trazer sua própria caixa de papelão. A agência não as fornecia. Foram escoltados como criminosos. Os funcionários esvaziaram suas mesas e, aos prantos, um prédio inteiro. No fundo, sem saber, estavam apagando as luzes de um mundo. A eliminação da agência interrompeu programas globais de saúde e travou iniciativas de assistência humanitária em várias partes do planeta. Aquilo não era apenas mais uma irresponsabilidade de Donald Trump. Neste episódio do podcast De Cabeça para Baixo, eu, Jamil Chad, levo você aos bastidores de como a Casa Branca arquitetou uma operação para reorientar a presença externa dos Estados Unidos e colocar a diplomacia, a ajuda e o financiamento internacional a serviço de uma agenda ideológica de extrema-direita. Destruir os mecanismos pelos quais os americanos interagiam com governos estrangeiros era apenas o primeiro passo. A etapa seguinte era substituir esse modelo por uma operação de imposição ou condicionamento de uma nova agenda. Um estudo que mapeia essa estratégia, produzido pela Global Project Against Hate and Extremism, uma rede de pesquisadores nos Estados Unidos, descreve um plano meticuloso, ambicioso e de grande escala para remodelar não apenas a ordem internacional, mas também abrir caminho para que o movimento reacionário se torne um novo status quo. Assim, instituições criadas para promover democracia, direitos humanos e cooperação internacional, com todas as suas controvérsias, obviamente, passam a ser desafiadas por uma rede emergente construída em torno do nacionalismo religioso, de retórica supremacista branca e de alianças ideológicas transnacionais. Essa internacional reacionária usa como uma de suas bases o Projeto 2025. Uma agenda que pauta o governo Trump está enraizada no nacionalismo cristão. Para os ideólogos que desenharam essa estratégia de poder, os Estados Unidos deveriam ser governados segundo uma interpretação ultraconservadora da doutrina cristã. Sob essa visão de mundo, igualdade de gênero vira rebelião contra a ordem divina. Leis que protegem minorias viram perseguição a fiéis. O pluralismo se torna um obstáculo à obra de Deus. E quem discorda não estaria apenas errado, mas agindo em nome de Satanás. Para colocar essa agenda em circulação internacional, via diplomacia, ajuda externa e financiamento, as reformas internas foram profundas. No mesmo dia de sua posse, Trump reclassificou milhares de servidores de carreira como nomeados políticos, passíveis de demissão sem justa causa. Russell Vall, autor de um dos capítulos do Projeto 2025, foi colocado à frente do Escritório de Administração e Orçamento e passou a implementar o seu próprio plano. Ele disse, abre aspas, essa purga de pessoal viabiliza diretamente a agenda nacionalista cristã global. Diplomatas de carreira que negociaram acordos internacionais de direitos humanos por décadas estão sendo substituídos por indicados políticos. Sua principal qualificação? Lealdade à ideologia nacionalista cristã e à cruel agenda do Projeto 2025. E é aqui
que as peças se encaixam. Para além do expurgo, a estratégia precisa de um eixo diplomático que traduz a ideologia em cartilha. O instrumento central apontado por pesquisadores é a Declaração de Consenso de Genebra, lançada ainda no primeiro mandato de Trump, uma iniciativa que sustenta que não existe direito internacional ao aborto e promove uma definição de família restrita ao casamento heterossexual. Sob Jair Bolsonaro, o Brasil foi um dos principais apoiadores. No governo Lula, o país se afastou da iniciativa. Com a volta de Trump ao poder, a coalizão foi expandida e hoje conta com 40 países, muitos deles governos autocráticos com histórico de violações de direitos humanos amplamente documentadas. Por meio dessa estrutura, os Estados Unidos passam a ditar uma espécie de manual de retrocesso, linguagem, prioridades e vetos. Em entidades como a ONU, Unicef e OMS, essa coalizão tenta bloquear financiamento e iniciativas que caminhem na direção de uma agenda pró-direitos. E por fora, o governo Trump abandonou dezenas de instâncias multilaterais e cortou centenas de milhões de dólares em contribuições. Um recuo que reconfigura o tabuleiro e abre espaço para chantagens mais diretas. A partir daí, o mapa ganha regiões prioritárias. Um dos focos da exportação dessa ideologia passa a ser a América Latina. De acordos de deportação a ataques à igualdade de gênero e aos direitos reprodutivos, a região se tornou um laboratório para uma poderosa agenda internacional. As vitórias eleitorais de José Antônio Kast, no Chile, Nazaré Asfura, em Honduras, e Rodrigo Paz, na Bolívia, em 2025, reforçaram a capacidade de Trump de expandir sua agenda política na região. Eles se juntaram a um grupo de líderes já alinhados com o movimento MAGA. Sob Javier Milei, a Argentina passou a retroceder em direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+, e removeu o feminicídio do Código Penal. Essa agenda restritiva ganhou força em 2025, ao mesmo tempo em que a dependência econômica da Argentina em relação ao governo Trump se aprofundou. O caso de El Salvador é emblemático. Seu presidente, Nayib Bukele, se alinhou às prioridades políticas do Projeto 2025, incluindo oposição a direitos LGBTQ+, e das mulheres, além do apoio à proibição total do aborto. O país centro-americano tornou-se ainda um campo de testes para políticas repressivas de deportação do governo Trump. Outro destaque é o papel desempenhado pelo Paraguai, apontado como laboratório para políticas contrárias ao direito das mulheres. As iniciativas incluem a proibição de termos como igualdade de gênero em instituições educacionais, a oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a apresentação pública do país como uma ilha do conservadorismo, no mínimo irônico para um país sem acesso ao mar. Na Guatemala, cartilhas foram desenvolvidas por americanos e entregues a pais e professores. Nelas, dizia-se que, abre aspas, casamento é um compromisso para toda a vida entre um homem e uma mulher. E que, abre aspas, a única maneira 100% eficaz de evitar a gravidez na adolescência é de esperar até o casamento para ter relações sexuais. Os avanços da extrema-direita americana também aparecem no continente africano. O Burundi, por exemplo, tem se associado a organizações ligadas ao Projeto 2025 para promover políticas centradas em abstinência. Em Uganda, essa aproximação coincide com a aprovação de uma das leis anti-LGBTQ+,
mais agressivas do mundo, incluindo pena de morte em alguns casos. Em dezembro de 2025, o presidente do Quênia, William Ruto, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, assinaram um acordo de ajuda em saúde de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Pelo pacto, o país africano seria obrigado a adotar princípios ultraconservadores dos Estados Unidos. Os planos da Casa Branca incluem também transformar a Europa à sua imagem e, nesse processo, erradicar políticas progressistas. Por anos, a extrema-direita americana olhou para a Hungria de Viktor Orbán como referência. Mas, com a sua derrota eleitoral, o foco passou a ser apoiar forças de oposição. Nos bastidores, a ordem é dar apoio a grupos como Vox na Espanha, Chega em Portugal, AfD na Alemanha e diferentes movimentos pelo continente. Parte dessa estratégia envolve exigir que empresas europeias e prefeituras abandonem iniciativas de diversidade caso queiram manter algum tipo de relação comercial com os Estados Unidos. A constatação é que, para além das fronteiras americanas, a base mais radical do trumpismo vem construindo uma infraestrutura global para expandir sua ideologia, com leis, rede de financiamento e muita pressão política. A conclusão é uma só: o projeto é global. Proteções a direitos humanos são substituídas por doutrinas religiosas. A promoção da democracia dá lugar à defesa da família natural. A assistência humanitária é reconfigurada como prêmio por conformidade ideológica. A criminalização de pessoas LGBTQ+, papéis de gênero obrigatórios, controle reprodutivo, fusão entre igreja e Estado, racismo institucionalizado e nacionalismo religioso. Tudo isso retorna, agora, com o impulso e os recursos do governo mais poderoso do mundo. É o fascismo para exportação. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.